Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Evangelho de João, no capítulo 9. Versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim. João 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, levantou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-lhes eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora o vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Verso 25. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. E multiplicou os pães, e sobraram 12 cestos de pães. Qual o significado da sobra desses 12 cestos de pães? A lição é que Jesus é o pão da vida e ainda sobra a vida. 12 cestos sobraram. Jesus diz: eu sou a água da vida. A mulher samaritana pergunta: que água é esta? Eu quero beber dessa água. Me dá dessa água, porque eu não quero vir mais, diz Jesus. Você não vai vir mais aqui nesse poço. A água da vida. Jesus, o poço maravilhoso dessa água da vida. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E eles entendem, porque são pastores de ovelhas, ou porque conhecem a criação de ovelhas. E era normal, à noite, depois de recolher as ovelhas para o aprisco, o pastor deitava-se ali, naquele espaço onde deveria haver um portão. O pastor deitava-se ali, de forma que se alguém quisesse entrar no aprisco ou sair do aprisco, precisava passar pelo pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Jesus fala e, como mestre dos mestres, ele dá um exemplo vivo, pratica, e aquilo fica na mente das pessoas e chega até os nossos dias. E quando isso bate em nós, e nós entendemos, e o Espírito Santo faz uma obra na nossa vida, então
nós entendemos o que é Jesus como aquele alimento espiritual, o pão da vida, a porta que nos leva para o céu, a luz desse mundo. Está acontecendo aqui em João 9, a festa dos tabernáculos. Os judeus tinham 3 grandes festas. A festa da Páscoa, que lembrava a libertação do Egito. A festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E a festa dos tabernáculos, quando eles lembravam que andaram pelo deserto durante 40 anos e foram cuidados por Deus. Deus providenciou tudo: comida, água, sombra, calçados, roupa, tudo de que eles necessitavam. Então era celebrada a festa da provisão, a festa dos tabernáculos. Nesse texto, é o primeiro dia da festa dos tabernáculos. Interessante esse detalhe da festa dos tabernáculos. Haviam candelabros de ouro no templo, jovens que eram sacerdotes, chegavam até diante desses candelabros, com vestes sacerdotais que eles não usavam mais, e com azeite, colocavam fogo nessas vestes, alimentavam esses candelabros ali, de ouro, e então todos os pátios do templo ficavam iluminados. E isso acontecia durante os 7 dias da festa. E toda a cidade de Jerusalém ficava iluminada por esse memorial, essas tochas acesas, que começou no primeiro dia, no final da tarde, com esses 4 jovens sacerdotes, lá no pátio do templo. E então, com essas luzes ali à noite, Jesus se coloca no meio do povo, e o povo está vendo as luzes, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Dá para ser mais claro do que os ensinos de Jesus? Eu sou a luz que não se apaga. E aí, ele quer demonstrar a sua divindade, e que na verdade ele é a luz do mundo. Diz o versículo 1, que ao Jesus passar, viu um cego de nascença. No Salmo 51, no versículo 1, Davi diz: eu sei que sou pecador desde o meu nascimento, desde que me concebeu minha mãe. Irmãos, como aquele homem era cego de nascença fisicamente, todos nós nascemos cegos espiritualmente. Sei que desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Milhares de pessoas ao nosso redor, elas têm visão física, mas não têm visão espiritual. Isso só acontece a partir de um encontro com Jesus. A palavra de Deus diz que nós andamos em trevas, que as pessoas estão em trevas, e Jesus se levanta e diz: eu sou a luz do mundo, eu é que posso iluminar seu coração, eu é que posso iluminar a sua vida, eu é que posso te dar visão espiritual. Cego de nascença. Mas há uma esperança naquele dia. Jesus está passando. Diz o texto: quantas vezes Jesus tem passado na sua vida, você não tem prestado atenção para isso, e hoje, quem sabe, Ele esteja passando mais uma vez na sua vida, e quer operar o milagre da salvação em você,
porque Ele é a luz do mundo, o pão da vida, a porta para os céus, a água da vida. Ele está passando essa manhã na sua vida, aí na sua casa, onde você estiver, ouvindo esta palavra. Aí os que estão com ele perguntam: quem foi que pecou? Jesus? E Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que hoje Deus fosse glorificado. Havia na cultura judaica a ideia de que alguém que tivesse um pecado grave receberia um castigo, uma doença. Vocês estão lembrados da visita dos 3 amigos de Jó? Quando Bildade tomou a palavra, Bildade disse para Jó: você tem pecado grave, confessa e abandona esse pecado. Então havia essa ideia: se tem esse problema, se tem essa enfermidade, se é cego, é porque tem pecado grave na vida. Era uma crença daqueles dias. Bildade repete isso para Jó. Só que ele está tremendamente enganado com aquele discurso para seu amigo Jó. Versículo 3, a parte final, é muito interessante, irmãos. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que obra de Deus, ou obras de Deus é esta? Irmãos, além dos milagres, obra de Deus, também a obra de Deus é nas pessoas. Milagres que mudam vidas. Falávamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical como as pessoas correm atrás de milagres. Onde tiver milagre, reúnem-se multidões. Se milagre, meu irmão, salvasse multidões, nos dias de Jesus, todos seriam crentes. Todos seriam crentes. Sabe qual é o primeiro milagre que precisa acontecer e que é o mais importante de todos os milagres? É a sua salvação em Jesus Cristo. A minha salvação, a sua salvação é um milagre. E irmãos, eu não consigo falar sobre esse assunto, milagres, sem me lembrar de Davi. O homem que tinha o coração segundo Deus queria que tivesse. Um general, um rei, um conquistador que fez de Israel uma potência. Em nenhum momento, 40 anos de reinado na vida de Davi, ele viu milagre. Quando o bebê de Betseba estava para nascer, Davi não comeu, Davi não tomou banho, Davi não fez a barba, Davi ficou preso no quarto e ele clamava, e ele clamava, e ele clamava por um milagre. E a criança morreu. Josué, um outro general, um outro comandante, como Davi, orou e o sol parou. Nós não controlamos Deus, nós não manipulamos Deus com nossas orações. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que o Espírito Santo sopra onde Ele quer e não onde nós queremos. Isso se chama soberania de Deus. Ele no controle. Isto é uma obra de Deus, não só os milagres, mas também aquilo que Deus faz dentro de nós. O homem recebeu 2 bênçãos. Ele fica curado fisicamente e ele fica curado espiritualmente.
Olha o versículo 38 comigo. O que diz o versículo 38? Lá no final quase do texto. Então o homem disse, ele se encontra com Jesus, eu creio, e adora Jesus. 2 milagres, físico e o espiritual. E quando Jesus diz aqui no verso 5, eu sou a luz do mundo, está se cumprindo Isaías 35, versículo 5, uma profecia sobre Jesus. Então os olhos dos cegos se abrirão quando ele vier, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Isaías 35, 5. João 8, 12. Só virar a página aí da sua Bíblia, Jesus fala sobre isso também. Falando, João 8, 12. Novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 6. Todos ficam espantados. O texto bíblico diz que Jesus cuspiu no chão, fez uma pequena mistura ali de saliva e terra, e untou os olhos do homem, e disse para ele ir lavar os olhos no poço de Siloé. Jesus fez isso mais 2 vezes no Novo Testamento. No total, ele fez isso 3 vezes. Em Marcos 7, no versículo 33, Jesus leva um cego também à parte. Depois de levá-lo à parte, Marcos 7, 33. Longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Deixe-me destacar um detalhe aqui desse milagre, Marcos 7, 33. Um detalhe. Depois de levá-lo à parte, tirá-lo do meio da multidão, Jesus opera o milagre. Jesus não fez do seu poder espetáculo, como nós estamos vendo hoje. Jesus não fez do seu poder exibição pública. Ele não explorou a miséria daquele homem. Retirou a parte. Só ele e o homem, e o curou. Silenciosamente, só os dois. Sem microfones, sem câmaras de televisão. Jesus nunca se apegou a milagres para se exibir como Deus. Levou à parte. Você pode conferir essa mesma atitude de Jesus em Marcos 8, 22 e 25. Diz o texto que ele tomou um cego pela mão e o levou para fora do povoado. Só o homem e Jesus. E é muito interessante que Jesus faz dali de novo barro ou terra com saliva, toca nos olhos do homem. E Jesus pergunta para ele assim, você está vendo? Ele disse, quase, eu estou vendo os homens como árvores. Como árvores. Aí Jesus vai e toca uma segunda vez nos olhos do homem. E aí você está vendo agora? Agora eu vejo bem. Agora eu estou vendo tudo. Tem crente que vê árvores, ainda mais aqui nesse país, só vê coisas materiais,
entrega seu dízimo, o dinheiro dele é dele, só vê coisas materiais na sua frente. Então, esse irmão, essa pessoa que se diz crente, que vê tudo materialmente, que vê tudo do ponto de vista dinheiro, coisas materiais, esse irmão, essa pessoa, precisa de um segundo toque na sua visão, para que tenha uma visão espiritual. No segundo toque de Jesus, ele diz: agora eu vejo pessoas. Olha que coisa linda, irmãos. O que vai entrar no céu? Almas. Pessoas. É lindo isso, irmãos. A Coca-Cola não investe no reino de Deus. A Microsoft não investe no reino de Deus. A Apple não investe no reino de Deus. Nenhuma grande companhia mundial investe no reino de Deus. O reino de Deus é sustentado pelo suor dos crentes em Jesus. Pelo seu dízimo, pela sua oferta. Você e eu somos resultado de alguém ali atrás que dizimou, que ofertou. E então alguém pôde vir até nós e nos falar de Jesus. Meus irmãos, essa é a matemática de Deus, não é uma coisa linda? Qual é o único cargo que tinha no grupo dos 12? Qual é o único cargo que tinha? Tesoureiro. Tesoureiro. Não tinham relações públicas, não tinha um guia turístico, não tinha um líder de intercessão, não tinha nenhum cara. Tinha tesoureiro. Provisão. Jesus havia retirado aqueles 12 homens de suas casas, de suas famílias, que eram provedores de suas famílias, e ele precisava agora prover, não só o ministério com aqueles 12, mas as famílias daqueles 12. Para o crente, dinheiro é algo essencialmente espiritual. Vejo pessoas. Crente de visão, ele vê pessoas que precisam de salvação na cidade dele, até os confins da terra, no sertão, onde for, onde tiver gente. O crente vê almas precisando de salvação. E é muito triste. Crentes que não participam desse ministério. Não participam. Dinheiro é meu. É meu. É a filosofia daquele homem que, na parábola do bom samaritano, assaltou, bateu, derrubou na estrada aquele que estava passando e roubou ele. Essa é uma das filosofias que rege o mundo. Que rege o mundo. O que é teu é meu. Eu tomo de você. Até mesmo por um trabalho escravo. Já o bom samaritano passou, botou remédio nas feridas do homem, o levou até a estalagem, virou-se para o homem da estalagem e disse: olha, aqui está o pagamento. Eu vou seguir viagem. Na volta, se ele te der mais despesa, eu pago. Qual é a filosofia do bom samaritano? O que é meu é teu. Essa é a filosofia do crente. E Jesus vem aí vem o sermão da montanha. Jesus diz assim: aquele que te pedir emprestado, dá. Aquele que te pedir a capa, dá a túnica para ele também. Quanta espiritualidade a gente precisa ter para fazer isso. Vejo como árvores. Agora não, agora eu vejo pessoas. Qual é a sua visão? É uma visão embaçada ou é uma visão clara? Clara.
Deixe Jesus, nesse domingo, tocar em seus olhos espirituais. Que você possa ter uma visão do reino e possa entender o que Paulo diz, que nós somos cooperadores de Deus. E muitos têm curiosidade sobre essa questão de Jesus usar saliva para misturar com terra e curar. Naqueles tempos havia essa possibilidade. Saliva tinha uma utilidade medicinal, pelo menos por esses 3 exemplos que nós citamos aqui. E olha Jesus de novo. Ele faz o milagre no sábado, não podia fazer milagre no sábado. No sábado também não podia misturar nada. Se você fosse alimentar os animais no estábulo, você podia botar o farelo. Quem já serviu farelo aqui para a vaca, para o boi? Levanta o braço aí. Só eu? Ah, o Leandro também. Ah, amor, aqui já servimos farelo para a vaca. Se você fosse servir farelo para a vaca, nunca serviu farelo para a vaca, Zaca? Ah, então. Levantou a mão, o pastor não viu. Não podia colocar água. Ou se botasse água, não podia misturar o animal que se virasse lá para comer o farelo sem misturar na água. Quanta leizinha, quanta bobagem, desculpe falar assim, irmãos. Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve. Vocês colocam um fardo no ombro das pessoas, religioso, que nem as pessoas conseguem levar, nem vocês conseguem levar. E aí Jesus, mais uma vez, afronta os líderes religiosos ao fazer essa pequena mistura de saliva com terra. Vai ao poço chamado Siloé, que significa enviado. O enviado manda o cego ao poço que se chama enviado. Jesus, o enviado de Deus, mandado de Deus para nos salvar, agora manda o homem para ser curado. Vai ao poço de Siloé. Versículo 8 é muito legal. Versículo 8 fala da gente quando é crente, quando a gente se converte, irmãos. Versículo 8 fala da gente, muito interessante. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Aí ele toma a palavra e diz o quê? No final do versículo 9, sou eu. E ele dá o seu testemunho. Sou eu. Quando a gente se converte para Jesus, a gente chega no trabalho e a gente diz: pessoal, eu sou crente. Quando a gente reúne os empregados e a gente é crente lá na empresa, na companhia, a gente diz para os empregados: a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu sou crente. Quando você vai fechar um negócio, comprar sua casa, comprar um carro, a primeira coisa que você diz para o vendedor: eu quero fazer um bom negócio, eu quero ser honesto, porque eu sou crente. Você se apresenta. Ou você tem vergonha de dizer que é crente? Esconde que você é crente. Sou eu. Sou eu. Eu, o ex-cego. Ele não podia, irmãos, se calar. É a mesma coisa que acontece quando uma criança nasce. Quando uma criança nasce, ela chora, ela grita, ela avisa que chegou. E se a criança não chorar,
não gritar, não demonstrar que está viva, tem problema. Pode levar para a UTI pediátrica. Tem problema. Quando você nasceu de novo, quando nascemos de novo, a gente quer dizer para todos, sou eu. Nasci de novo. Eu sou crente. Quem dirige a minha vida é Deus. E Jesus fez uma cirurgia espiritual naquele homem. Fui, lavei-me e agora vejo. Resolveu o seu maior problema. Agora, ele não precisa mais ser mendigo. Ele pode arrumar um trabalho. Ele pode contemplar a sua família. Ele pode contemplar a natureza. Resolve seu problema de visão. Como é lindo, irmãos, quando o vizinho, o nosso vizinho diz, o nosso parente diz, o nosso amigo diz, ele é um ex-viciado. Os vizinhos disseram, ele é um ex-mendigo. E os nossos amigos dizem, ele é um ex-viciado. Ele é um ex-homem violento. Ela é uma ex-mulher fofoqueira. Ele é meu marido, meu tio, meu avô, é um ex-adúltero. Meu pai é um ex-avarento, depois que se converteu. Não é mais. Ex-mendigo. E os vizinhos no verso 10, então duvidam, mas ele dá testemunho. E aí vem o versículo 13, muito interessante. O homem tem que ir diante dos religiosos. 9:13, levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. É levado diante dos religiosos, dos fariseus. Olha o versículo 15, irmão. E então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. Os fariseus fazem perguntas. Interessante que quando eles veem o milagre, os religiosos, eles desviam o foco. Eles não podem contestar o milagre. Sabe o que é milagre, irmão? Milagre é aquilo que não se explica. E os religiosos queriam uma explicação. Por isso que os nossos parentes, os nossos amigos perguntam, como é que é esse negócio de ser crente? Como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Como é que é esse negócio de entregar a vida para Jesus? Me explica, como é que é isso? É um milagre. Você precisa experimentar. E então os fariseus começam a falar do sábado. Não falam mais, não dá para questionar que o milagre aconteceu. Começam a criticar Jesus por causa do sábado, e começam a fazer perguntas. Verso 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. E estão completamente errados, né? Não é mais cego. É um ex-cego, né? Não satisfeitos, verso 18, o que diz? Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Olha a confusão. Chamam os pais. Verso 19, começam a fazer pergunta para os pais do homem. E verso 21, ele é abandonado pelos pais. Os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga e não poderem mais participar do culto. Então diz, tem idade? Pergunta para ele. Saíram fora. Verso 24 é muito louco, irmãos.
Verso 24. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego. Mais uma vez. E insistem para que o homem negue que havia nascido cego. Verso 26. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como ele abriu os seus olhos? E ele explica. Aí vem a sentença. Verso 28. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Quanta perseguição, um recém-convertido. Você já teve essa experiência? Vou repetir aqui o que vocês já sabem. Alguns estão chegando, nunca viram o pastor falar isso, vou falar agora. Para você que é crente. Depois de tudo isso que nós lemos aqui na vida desse homem. Se não está acontecendo nada na sua vida, meu irmão, alguma coisa está errada. Se ninguém sabe que você é crente, se ninguém se incomoda com o seu testemunho, com o que você fala, não incomoda, você não está sendo luz, não está sendo sal, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus diz que nós somos discípulos. E o significado da palavra discípulo é cópia de Jesus. Cópias. E o que está errado na sua vida, eu não sei. E dou graças a Deus por isso, não saber. Não teria estrutura para saber. Não teria. Sua esposa não sabe, seus pais não sabem, seu marido não sabe o que está errado, que te arranca, te tira o poder. Só você e Deus sabem onde está o problema. E por quê? Suas orações, quem sabe, têm batido no teto do seu quarto e caído de volta da sua cabeça, e você não recebe resposta nenhuma. Pede um milagre, pede a bênção, e ela não vem. A esposa não sabe, os filhos não sabem, você e Deus sabem. Se não está acontecendo nada, alguma coisa está errada. Deixa eu falar uma frase aqui que está aí no telão que vai ajudar a gente a entender. O que é o Evangelho na Bíblia? O Evangelho deve desassossegar os sossegados e sossegar os desassossegados. Deu para entender? Quem são os sossegados nessa palavra? Deve desassossegar os sossegados. Os sossegados são os crentes. O Evangelho deve nos incomodar. E sossegar os aflitos, os desassossegados. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. E esses que têm, diz Atos, a igreja se espalhando, a igreja perseguida, e dizem as pessoas, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram até nós. Sabe o que significa a palavra alvoroçado o mundo? Aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Que Deus nos dê, irmãos, essa visão, essa unção, esse poder. Como igreja, irmãos, não adianta a gente dar a Bíblia de presente, não adianta sair distribuindo folheto ali na praça.
Não adianta subir num caminhão, ali na 21, num posto de gasolina e começar a pregar o Evangelho. A polícia vai te tirar de lá, alguém vai te denunciar, vai ter problema. Você não pegou o permit na prefeitura. Não funciona. A única coisa que funciona mesmo, irmãos, é uma vida de poder, é uma vida ungida. E aí você ganha o marido para Jesus, você ganha parente para Jesus, você ganha os filhos para Jesus. E o desafio continua, viu, irmão? Vai ter batismo. Agora no final de julho aqui na igreja. Se você ganhar alguém para Jesus, você que batiza. Eu não batizo, você que batiza. Tá bom? Quero ver gente aqui da igreja entrando no batistério. É o desafio. Única maneira de ganhar almas para Jesus, aqui nesse contexto de imigrante que vivemos, é através de um testemunho poderoso do crente, da igreja de Jesus Cristo. 41 para nós terminarmos, irmão, lá embaixo. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Inverteu a situação. Os cegos eram os religiosos. E o cego tinha vista espiritual. Olha que mudança, que cirurgia espiritual que nós vemos aqui. Os verdadeiros cegos eram os religiosos. E junto com esse texto aqui, irmãos, eu gosto muito de João 5, verso 11, quando Jesus passa lá no poço de Betesda, cura aquele homem que está ali 38 anos, esperando aquele mover das águas, e perguntam para ele, quem foi que te curou? Ele diz, não sei. Passou lá no poço um homem chamado Jesus, ele disse para mim, pega a tua cama e vai para casa. Eu na hora peguei a cama, e como é o nome dele? Não sei. Aqui no texto, irmãos, 9:11, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, me disse que fosse lavar-me em Siloé, eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Um homem chamado Jesus. E Jesus era um nome comum naquele tempo. E o homem lá de Betesda disse, eu não sei quem foi. Sabe qual é o nome que se dá a isso, irmãos? Sabe? Graça de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus que está ao alcance de todos nós. Não há nenhum mérito em nós para sermos fulminados com a graça de Deus, com a bênção de Deus, mesmo sem a gente merecer. Graça sobre graça. E no versículo 35 ele foi expulso. Não podia mais ficar na cidade, não podia mais frequentar o templo, ele foi expulso. E Jesus, verso 35, 9, ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Soube que tinham expulsado ele, Jesus o encontra e começa a conversar com ele. Ele é expulso pelos religiosos, irmãos, mas ele é encontrado por Jesus. É isso que importa. É isso que importa. Você pode ser expulso da família, você pode ser zombado lá no trabalho, por ser crente, mas o importante é você ter um encontro com Jesus. Se você teve um encontro com Jesus,
E Jesus quer ter um encontro com você hoje, um encontro maravilhoso. Verso 11: fui, lavei-me e vejo. Vamos aplicar para nós? Fui, lavei-me e vejo. Fui à cruz, fui lavado pelo sangue de Jesus e tenho visão espiritual. Uma coisa eu sei, eu era cego espiritualmente e agora vejo. Só para os mais velhos aqui da minha geração recordarem, vocês vão saber, pessoal novo aí não lembra. Quando cantaram o hino 396 do cantor cristão, oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Com 8 anos de idade eu entendi isso e saí do banco e aceitei Jesus como meu Salvador. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Oh, quão cego eu andei. Vamos baixar nossa cabeça e orar. Deixa Jesus fazer uma obra na sua vida, deixa Jesus abrir por completo a sua visão espiritual. Hoje é o dia, Jesus está passando, diz o texto que Jesus encontrou o homem. E para Jesus era mais importante salvar aquele homem, ter aquele encontro com aquele homem, do que a festa. Do que a festa. Então ele faz o milagre no sábado, ele mistura a saliva com terra no sábado, ali tem uma alma para ser salva. E essa deve ser a nossa visão, almas para Jesus, assim como nós fomos salvos um dia. Se você ainda não encontrou Jesus como Salvador, queria dizer para você que hoje Jesus está passando. Jesus está passando. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus está passando aqui e Ele sabe quem ainda aqui está nas trevas, precisando de salvação. Se você sabe de alguém que está participando desse culto, se você me acompanha pela internet e está sabendo de alguém que precisa de Jesus como Salvador, ore nesse instante por essa vida. Ore nesse instante por essa pessoa. O seu campo missionário pode estar dentro da sua casa. Esposo comprometido, esposa comprometida com a causa de Jesus, filhos salvos, netos salvos, porque você entendeu que nascemos cegos espiritualmente. Obrigado, Pai, pelo milagre que fizeste, Senhor, em nossas vidas. Que éramos cegos, e agora a gente vê espiritualmente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Se alguém está aqui, Senhor, e está tudo escuro, e a pessoa está nas trevas, salva, Senhor, agora. Manifesta teu poder agora, Senhor. Que a tua graça é demais, ela é infinita, ela alcança até quem não te conhece, Senhor. Como aqueles 2 homens ali. Não sei o que eles disseram. Mas era o homem chamado Jesus. Passou e me salvou. Graças a Deus por isso. Vamos ter um tempo de oração, de confissão de pecados, de um novo compromisso com Deus.
Antes de você comer o pão, beber do cálice. A palavra de Deus diz para a gente, antes de comer o pão e beber o cálice, diz: examine-se o homem, examine-se. E esse exame é para a gente participar, não é para a gente não participar. Examine-se. E esse é o momento então da gente examinar nossa vida, nosso coração, e contar com a graça de Deus para termos o seu perdão. Nesse espírito, irmãos, de adoração, de confissão, nós vamos tomar do cálice. Abra a parte de baixo aí do cálice. E a palavra de Deus diz que esse pão que nós vamos comer agora simboliza o corpo de Cristo, que foi moído ali na cruz do Calvário por nós. Nos lembra a graça, o amor de Deus. Nesse espírito, comamos desse pão, irmãos. E o texto bíblico também diz que, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: esse é o símbolo do meu sangue, que vai ser derramado por vocês, na cruz. E assim aconteceu. Um amor inexplicável. Beba desse cálice, irmão, agradecido por esse amor. O Santo de Deus sejam com cada um de nós até esse dia do encontro com Jesus nos céus. Amém.